Irmãos, nós vamos voltar hoje, depois de quase um mês, né? Nós vamos voltar a conversar sobre o livro de Romanos. E nós paramos no capítulo 6. Eu quero ler com vocês o capítulo 5, versículos 20 e 21, antes da gente entrar no 6. Tá bom? E aí eu vou ler esses dois versículos, quero orar com vocês mais uma vez. E aí nós vamos conversar sobre o capítulo 6. Capítulo 5, versículos 20 e 21. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece com profundidade. O Senhor conhece exatamente quem nós somos. Obrigado porque o Senhor sabe exatamente o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. O Senhor nos conhece bem e, além disso, o Senhor se importa conosco. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina. Obrigado porque o Senhor tem usado durante todos esses anos, esses séculos, Senhor Deus, o Senhor deixou essa palavra, as Escrituras, para que nós, Teus filhos, pudéssemos ser moldados, pudéssemos ser lapidados, para que nós pudéssemos conhecer o Senhor melhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos ler esse texto de hoje, nos alegrar nele, mas também perceber o tremendo desafio que nós temos nesta vida. E nós queremos honrar ao Senhor. Peço que o Senhor nos ajude. Eu peço que o Senhor nos ajude a entender o texto, primeira coisa. E peço que o Senhor nos ajude a aplicar o texto, obedecendo ao Senhor. E sempre que a gente obedecer ao Senhor, recebe, Senhor, louvor por essa obediência, Deus. Recebe a adoração, recebe a glória, Senhor. Eu te agradeço, grande privilégio, a gente poder estar aqui diante da Tua palavra juntos. Nos conduz, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Irmãos, é interessante a gente começar com o versículo que nós lemos, né? Porque o capítulo 6, ele vai começar com uma pergunta que Paulo, na verdade, ele está supondo que alguém poderia fazer, né? Mas antes da gente ler essa pergunta, eu quero voltar com vocês no que nós entendemos que é o tema da carta. E o tema da carta está lá no capítulo 1, versículos 16 e 17. Paulo dizendo, ele escreveu tudo isso para dizer para os irmãos ali, eu não me envergonho do Evangelho, não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Por que não? Porque são o poder de Deus em ação para salvar. Porque é o poder de Deus para salvar a quem? A todos aqueles que creem, primeiro os judeus e também os gentios, aqueles que não são judeus, todos os outros. As boas novas, né, isto é o Evangelho, revelam como Deus nos declara justos diante dele. Então o Evangelho mostra como é possível nós, pecadores, sermos declarados justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. E aí então o apóstolo Paulo, vocês lembram, né, vocês que estavam aqui, vocês lembram que nós falamos então sobre o que Paulo vem tratar é que ele começa dizendo o quanto a humanidade está perdida sem Cristo. O quanto nós estamos perdidos sem Cristo. O quanto a nossa situação é ruim. Não importa o quanto você pareça bonzinho ou tente ser bonzinho, sem Cristo, estamos distantes e condenados. É isso que ele vai dizer. Do começo ao fim, é pela fé, nós não éramos capazes.
Mas a gente já trabalhou isso 5 capítulos, falando sobre o fato que Cristo nos declarou justos. Falando sobre a justificação, né? Cristo declarou justos através do sacrifício dele. Então ele nos vê hoje como justo, né? Por causa do sangue de Cristo. E aí é interessante porque nós vamos falar um pouco sobre liberdade hoje. No capítulo 6, ele vai falar sobre liberdade versus escravidão. Nós vamos, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a primeira parte dele, né? Falar sobre liberdade. Então, eu coloquei ali, estamos livres. O problema é do que nós estamos livres. Por que isso, irmãos? Porque quando nós pensamos em liberdade, o que nós pensamos? Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Mas a liberdade que nós vamos ver aqui não é bem assim. A liberdade do qual o Senhor nos libertou, Ele nos colocou em liberdade, então Ele vai usar o exemplo de escravidão, né? E a imagem que nós temos de escravidão, principalmente nós brasileiros, eu não sei direito, nós lidamos com essa questão de escravidão, pensando em negros, vindos, levados acorrentados até sei lá, a senzala, não sei como os japoneses imaginam tão profundamente a escravidão, mas no Brasil, pelo menos, é pregado a ideia, é mostrado na história, né? A escravidão dos negros que vieram e mantinham-se acorrentados, presos lá nas senzalas e tinham que trabalhar forçado e etc, etc. Mas tem uma imagem parecida com essa, a escravidão. Você é obrigado a fazer o que você não quer fazer. Os escravos não estavam ali porque eles estavam felizes, eles estavam ali porque eles eram obrigados a fazer. Eles eram considerados mercadoria, eles não eram considerados pessoas, então eles não podiam fazer nada que eles quisessem. E aí o nosso primeiro pensamento é, quando os negros, os escravos naquela época foram libertos no Brasil, agora eles podiam sair por aí. Eles não eram mais obrigados a fazer aquilo que mandavam ele fazer, eles não apanhavam mais se não fizessem. É claro que isso gerou um monte de outros problemas, mas não é essa a nossa questão. A nossa imagem aqui é o seguinte, Paulo vai usar o exemplo da escravidão. E ele vai dizer que nós estávamos escravizados pelo pecado. A imagem é, o pecado é o nosso Senhor. Ele manda em nós e nós obedecemos. E sem Cristo, toda a humanidade sem Cristo, é o que Paulo vem mostrando aqui nos primeiros 5 capítulos que nós já vimos, é que sem Cristo estamos escravizados. Todo mundo que está sem Cristo ainda hoje continua sendo escravo do pecado. O pecado manda e ele obedece. Só que o pecado não é uma pessoa, né? O pecado está dentro de nós, são os nossos desejos, e os nossos desejos nos mandam para longe de Deus. E que liberdade é essa que Jesus nos libertou? É justamente a libertação da escravidão do pecado. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós não precisamos mais obedecer o que o pecado diz, o que o pecado manda. Então hoje, irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre o pecado, né? Então se por acaso você dormir no culto e aí alguém te perguntar sobre o que o pastor falou, você fala, ele falou sobre o pecado, né? Porque aí você vai saber que tá certo, nós vamos falar um pouco sobre pecado, porque o apóstolo Paulo vai falar um pouco hoje sobre pecado. E a primeira pergunta dele está lá no versículo 1, no capítulo 6, versículo 1. Ele começa dizendo assim, pois bem, eu estou usando a NVT, tá? Mas você pode acompanhar na sua versão. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Percebe que isso seria uma resposta natural, uma pergunta natural, né? Uma resposta não, uma pergunta natural. Nós acabamos de ler, né? Eu li para vocês aqui, à medida que o pecado aumentou, ou nas versões que falavam antigamente, onde abundou o pecado, isto é, transbordou o pecado, né? Onde havia pecado, muito, superabundou a graça. A graça se tornou ainda maior. E aí Paulo vem falando sobre não estarmos mais debaixo, né? A lei não nos salva. Ele falou isso nos capítulos anteriores. A lei, nós vimos aqui agora, a lei revela os nossos pecados. E aí a pergunta que viria então, tá bom,
Então beleza agora. Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Eu posso pecar o quanto eu quiser, porque quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai ser revelada, certo? Onde abunda o pecado, se eu pecar mais graça vai aparecer. Opa, Deus vai ser louvado, porque, né? Eu pequei, Deus é gracioso. Eu pequei, Deus é gracioso. Eu pequei, Deus é gracioso. E aí, então será que devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais graça? Essa é a pergunta. Já que nós somos justificados em Cristo, fomos declarados justos? Paulo vai responder essa pergunta de forma muito direta. Claro que não, ele vai dizer. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo? Paulo responde e faz uma outra pergunta. E eu vou destacando aqui para vocês algumas coisas, tá bom? Uma vez, isto é, já que nós morremos para o pecado, então, se nós morremos para o pecado, como é que nós vamos continuar sendo escravos dele? Como é que nós vamos continuar vivendo nele? Essa é a pergunta de Paulo. Mas é uma pergunta retórica. Ele está dizendo, não dá, não é assim, não funciona assim. Já que nós morremos para o pecado, não é mais para viver nele. Né? Não é para continuar vivendo nele. Então, ele responde na sua pergunta. A pergunta, né? E aí ele vai então explicar um pouquinho mais. Ou acaso se esqueceram de que quando nós fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? E é legal a ideia da união aqui. Não sei se vocês lembram, mas o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele falou que nós estávamos representados, unidos a Adão. Daí vem a nossa natureza pecaminosa da humanidade. Mas Cristo veio para ser o nosso novo representante, perdoando, então, livrando a gente da condenação que havia por causa do pecado que entrou no mundo de Adão, em Adão, através de Adão. E aí, então, o apóstolo Paulo vai usar essa união agora que nós temos com Cristo para dizer, nós estávamos unidos a Ele, nós nos unimos a Ele em sua morte. Não é que nós estávamos lá, nós não estávamos lá na cruz quando Ele foi crucificado, não é isso. Mas Ele é nosso representante. Ele fez isso em nosso lugar, nos representando. Então nós nos unimos a Ele quando nós cremos, e o batismo aqui tem essa ideia, irmãos. Quando nós cremos em Cristo, nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Então quando nós cremos em Cristo, nós somos salvos. Nós somos unidos a Cristo. E o Espírito Santo é o selo disso, né? Efésios fala isso. Ele é o selo em nós. E por que nós batizamos na água? Não é disso que ele está falando, mas o batismo na água representa essa união que nós temos com Cristo. Quando nós batizamos lá na água, nós estamos expressando essa identidade que nós temos com Cristo. Essa união que nós temos, que nós cremos nele. Né? Nós estamos unidos a Ele. Então, vocês se esqueceram que quando vocês foram unidos a Cristo, Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Na morte para o pecado, é o que ele vai explicar agora no versículo 4. Por quê? Pelo batismo, nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Pelo batismo, nós morremos e fomos sepultados com Cristo. O batismo nos lembra disso, porque Ele morreu e ressuscitou por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, então nós morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, irmãos, como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Eu acho tremendo essas ligações que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele está falando da unidade que nós temos em Cristo, né? Com Cristo. Aí ele fala por quê? Porque o batismo, né, o batismo pelo Espírito Santo, quando cremos, nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Com Cristo. E assim como Ele, Cristo, foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Pai, agora nós também podemos, pelo poder do Pai, viver em novidade de vida, ou viver uma nova vida, uma vida transformada. Uma vida onde não somos mais escravos do pecado, ele vai falar isso mais para frente.
Mas ele vai destacar por que é que nós não deveríamos viver pecando, ou viver em pecado, viver escravo do pecado. É isso que ele vai dizer, é isso que ele está dizendo aqui para nós. Então, a nossa unidade, irmãos, com Cristo, é o primeiro motivo, e eu coloquei isso aqui para a gente pensar. Nesses primeiros 4 versículos, eu estava pensando nisso, né? A nossa união com Cristo nos leva a dizer não para o pecado. Se a gente quer um motivo para lutar contra o pecado, é essa união que nós temos com Cristo. Nós estamos unidos a Ele. Quando nós cremos em Cristo, nós cremos no sacrifício dele. Nós cremos quem Ele é. Ele é Deus, né? E nós cremos que Ele veio. Nós cremos no que Ele fez por nós. E nós acreditamos que a nossa vida depende disso, porque não tem nada que a gente possa fazer. Se a nossa vida depende disso, nós entregamos completamente a nossa vida e dizemos, Senhor, se não for o sacrifício de Cristo, não existe mais solução. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos unidos a Cristo e Ele nos perdoa e Ele nos enche com o seu Espírito, né? Nos dá o seu Espírito, mostrando que somos dele agora. É interessante que quando Jesus, né, falou para os discípulos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante Jesus falando, né, vão, e o batismo nessa ideia de identifiquem essas pessoas comigo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu estou ensinando vocês. Nós temos essa união com Cristo agora, e essa união com Cristo nos leva a lembrar que o pecado é algo que levou Jesus à morte. Lembra, irmãos? O apóstolo Paulo falou isso nos capítulos anteriores. Por causa do pecado, nós estávamos separados de Deus, mortos. Nossas condenações, nossas transgressões, os nossos pecados, nós estávamos mortos, espiritualmente mortos. Nós não poderíamos chegar a Deus. Nós não tínhamos acesso, nós não conseguiríamos ter acesso a Deus. Nós não podíamos fazer nada onde Deus se aproximaria de nós, nada. E aí Ele veio por nós. Então, quando a gente lembrar disso, a gente tem que lembrar que Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio à Terra, se humilhou, veio à Terra como um ser humano e morreu em nosso lugar por causa do pecado. Por causa do nosso pecado. Por causa da nossa natureza pecaminosa, sim, mas por causa da nossa prática de pecado, porque nós pecamos. Porque o sacrifício de Cristo é que pôde perdoar os nossos pecados, limpar-os, Ele levou no nosso lugar a condenação desses pecados. Então, foi por causa do pecado, do meu pecado. Então, pecado é coisa séria, por mais que a gente peque. Pecado é uma luta constante do crente. Né? Porque o não crente, ele não tem como lutar contra isso. Mas o crente é chamado à luta constante, né, contra o pecado. E constante é constante. É todo dia. É mais de uma vez por dia. É várias vezes, às vezes em 5 minutos. E pecado, nós estamos falando de qualquer coisa, não são atos ou atitudes, nós estamos falando de pensamentos, de olhares, de motivações, de ideias, de planos, de independência de Deus, de não reconhecer Deus, de independência de Deus. Pecado. Existem as formas mais simples, mas todas elas são pecado. São ofensa contra Deus, que levou Jesus à cruz, para que pudéssemos ter perdão hoje. Então, a nossa união com Cristo nos leva a dizer não ao pecado. Perceba que até aqui, até o capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele estava falando assim, que nós somos justificados pela fé. É só pela fé, não tem nada que a gente faça e tudo mais. Agora, ele vai dizer o seguinte, não é quando a gente disser não para o pecado que a gente vai ser salvo. Ele está dizendo, vocês já são salvos por causa de Cristo. Agora que vocês são salvos, estão unidos a Cristo, vocês têm uma luta diária contra o pecado. Dizer não para o pecado. Primeiro motivo
é porque nós estamos unidos a Jesus Cristo. Ele morreu por isso, para que fôssemos libertos do pecado. E ele vai continuar agora no versículos 5 em diante. Eu vou lendo com vocês de 5 a 11 e vou marcando ali para a gente ir conversando, tá? Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. A nossa união, ele volta à ideia da nossa união com Cristo, né? Uma vez que, já que nós morremos com Cristo, né, para o pecado, então, assim também, como ele ressuscitou, também somos e seremos ressuscitados para uma nova vida, que ele falou antes, uma nova vida em Cristo, tá? Porque nós sabemos que a nossa velha vida humana, a nossa velha natureza humana, foi crucificada com Cristo. Nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Para quê? Qual era o objetivo da nossa velha natureza humana crucificada com Cristo? Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e o pecado, né, do pecado, nós deixássemos de ser escravos. Então, quando Cristo morreu na cruz, e nós cremos nisso, nós confiamos nisso, a nossa velha natureza morre ali, é crucificada ali. E o objetivo disso é que o pecado não tenha mais poder sobre a nossa vida, né? Não reine mais, né? Para que o corpo do pecado, diz, se não me engano, NVI. Como que está a NVI? Alex, acho que você tem NVI, né? Acho que ele vai falar sobre o corpo do pecado. Pode ler. Versículo 6. 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos. Isso. O corpo do pecado... Oi? O corpo pecaminoso ou o corpo do pecado seja destruído. Mas qual a ideia? A ideia é essa. Para que houvesse ele não tem mais poder sobre nós. Ele não nos domina mais. Para que ele fosse destruído. Destruído quer dizer separado. Não tenha mais poder. Não tenha mais condições. É isso que o texto quer dizer ali. O pecado não domine mais. Não possa mais dominar. E do pecado, deixamos de ser escravos. Antes, sim, escravos. Mas agora, porque a nossa natureza foi crucificada com Cristo, não somos mais escravos do pecado. Tá? Talvez algumas perguntas possam estar passando pela sua cabeça, mas vamos continuar. Pois quando morremos com Cristo, nós fomos libertados ou libertos do poder do pecado. Quando morremos com Cristo, isto é, quando cremos na morte dele por nós, nós fomos libertados do poder do pecado. Isto é, ele não tem poder de nos obrigar a obedecê-lo, o pecado. Entende isso? Não há mais uma escravidão. E aí Paulo está sendo bem repetitivo, mas mostrando para a gente o seguinte. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Tá? É uma nova vida, é isso que ele está mostrando. É uma nova vida. É uma vida diferente agora. E é interessante porque eu falei isso em mensagens passadas, eu não lembro qual delas, mas eu falei que é interessante a gente lembrar que quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele disse, é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entendeu o que significava nascer de novo. Mas como é que é possível eu desse tamanho voltar para o ventre da minha mãe? Mas o que Jesus estava dizendo tem a ver com isso aqui. É uma nova vida. Por isso que nós falamos sobre regeneração, nós falamos sobre novo nascimento. Em Cristo, quando cremos em Cristo, a pessoa que crê em Jesus Cristo, ela nasceu de novo. Ela foi regenerada. Viveremos com Ele. E é interessante a expressão que ele vai usar, ele diz, temos certeza disso. A ideia de convicção, comprovação. Irmãos, o que nós temos certeza? Por que nós temos certeza? Porque Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. Ele está fazendo uma comparação. Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Ele está usando para nós isso. Então, se nós estamos em Cristo,
nós fomos ressuscitados com ele, o pecado já não tem poder sobre nós. É isso que ele está dizendo. Tá? Essa ligação que ele está fazendo. Temos certeza disso. Porque quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se, avaliem isso, confirmem isso. Estamos mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, ele está nos mostrando a comprovação da nossa vida agora com Cristo, dessa novidade de vida que nós não somos mais escravos do pecado. Ele está mostrando por causa de Cristo. Porque Cristo não está sujeito mais à morte, nós não estamos sujeitos mais aos efeitos do pecado, à morte, o poder dele em nós. Já não tem nenhum poder sobre ele. Então ele quebra o poder do pecado e vive para a glória de Deus. Nós devemos então considerar-nos mortos para o pecado e vivos para a glória de Deus. Uma nova vida, uma transformação. Então é bem desafiador a gente pensar nisso tudo. Por quê? Em resumo, eu coloquei uma frase aqui para resumir. Nossa libertação nos leva a dizer não ao pecado. Então, se antes a gente pensava que um motivo era porque nós estamos unidos a Cristo, e esse é um primeiro motivo, um segundo motivo é porque nós fomos libertados do pecado. Já que nós não somos mais escravos do pecado, isso significa que nós podemos dizer não a ele. Né? Pelo menos é o que a Bíblia está dizendo. Talvez, não sei se tenha sido muito prático na nossa vida, mas é o que as Escrituras estão dizendo. É o que Deus está dizendo para nós. Você pode lutar contra o pecado, qualquer um, na sua vida, porque você foi unido a Cristo e Cristo morreu em teu lugar. Se você crê nele, você está unido a Cristo. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que você pode lutar contra o pecado porque você já não é mais escravo do pecado. Ele já não tem mais poder de dominar a sua vida. Ok? Vamos para a última parte aqui que eu quero conversar com vocês, versículos 11 a 14. Olha que interessante, ele começa dizendo, depois de que ele falou todos nesses 10 versículos, ele diz o seguinte: então, não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Opa! Então existe aqui uma tensão. Nós podemos acabar deixando que o pecado reine na nossa vida. Nós não somos mais escravos dele, mas nós decidimos obedecer. Nós estamos tão acostumados a obedecer o pecado, o Senhor pecado, e aí nós somos libertos da fazenda do Senhor pecado, mas aí a gente está do outro lado da cerca e o Senhor pecado diz, faz isso, e nós imediatamente vamos lá e fazemos. Mas eu não sou mais obrigado, mas eu faço, eu quero fazer. Parece gostoso o que ele está falando. Ele falou, se você fizer, você vai gostar. E aí a gente quer fazer. Mais ou menos isso, nós somos libertos, mas a gente faz porque quer fazer. Então Paulo está dizendo, e Deus está dizendo, não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte. E é interessante a ideia, reine sobre o seu corpo. O seu corpo está sujeito à morte. É um corpo ainda que luta contra o pecado. Irmãos, essa é a tristeza da história, né? Nós não estamos mais escravos do pecado, mas ainda o pecado está presente e a gente ainda peca. A gente ainda luta contra o pecado. Quer dizer, a gente deveria lutar contra o pecado. É isso que o texto está dizendo a gente fazer, lutar contra o pecado, mas a gente ainda peca. A gente ainda, às vezes luta mais, às vezes luta menos. Mas nossa tendência é para o pecado. O desafio é, não deixe, porque o nosso corpo, a nossa tendência natural nessa vida que nós vivemos, tá? Ele não está falando do corpo físico só, tá? Ele está falando da nossa vida aqui. Então não deixe que o pecado reine no seu corpo, que está sujeito à morte, nessa vida que ainda nós lutamos contra o pecado, cedendo aos desejos pecaminosos. Como é que nós deixamos o pecado reinar em nós? Cedendo aos desejos pecaminosos. Então percebe que liberdade não é liberdade para fazer o que quiser. Liberdade é a liberdade de poder dizer não para algumas vontades que eu sei que ofendem a Deus e eu posso falar, não, isso não é bom. Porque Deus disse que não é bom. E eu concordo com Deus.
Então, eu sou livre, sim, sou livre para dizer não aos meus desejos egoístas, aos meus desejos arrogantes, orgulhosos, aos meus desejos pecaminosos. As minhas vontades que vão para longe de Deus. Eu sou livre para dizer não para isso. Então não deixe, não ceda aos seus desejos pecaminosos, né? Isso é um desafio para nós, para todos nós. Não deixem, ele continua, que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal. Como? Para servir ao pecado. Mas, ao invés disso, ou em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. E aí ele vai falar então da nossa vida, né? Irmãos, aqui é mais do que a mão ou o pé. É todo o nosso ser. Ele está falando, não permitam que nenhuma parte de vocês, da sua vida, os seus pensamentos, os seus olhares, as coisas que você se propõe a ouvir, aquilo que você faz com as suas mãos, aonde você vai com os seus pés, as suas motivações, aqueles planos que você tem para o futuro, os seus objetivos de vida, né, os seus sonhos, ele está dizendo, entrega eles totalmente a Deus. Não deixa que eles sejam instrumentos do mal para o pecado. Não deixe que seus pensamentos sejam instrumentos do mal. Não deixe que as suas mãos sejam instrumentos do mal. Não deixe que os seus ouvidos sejam instrumentos para servir ao pecado. Entreguem-se inteiramente a Deus. E é interessante porque isso aqui é um paralelo que ele vai fazer lá em Romanos, nós estamos em Romanos, né? No capítulo 12. Entreguem-se inteiramente, rendam-se a Deus. Entreguem-se a Deus como seu culto racional, né? Ele vai falar no capítulo 12, versículo 1. Então, entreguem-se a Deus. Por quê? Porque vocês estavam mortos. Mas agora não. Vocês têm uma nova vida. Pois vocês estavam mortos e agora vocês têm uma nova vida. Portanto é sempre uma conclusão de alguma coisa. Né? Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo. Para que Deus seja honrado. Para que Deus seja reconhecido. Entenda que para a glória de Deus não significa simplesmente eu dizer, ó Deus, isso aqui é para a glória do Senhor. Ó, eu estou fazendo para a glória de Deus. Né? Ou a gente vê jogador de futebol, ele vai lá, marca um gol e ele faz assim, né? Tipo assim, é para a glória de Deus. Teoricamente a gente chega a essa conclusão, né? Pelo menos a gente espera que seja. Mas para a glória de Deus é mais do que isso. É quando eu faço. Ninguém precisa estar vendo. Mas eu fiz. E eu fiz, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu capacidade para fazer, eu sei que é do Senhor, eu fiz o melhor que eu consegui. É teu. Isso é para a glória de Deus. Ninguém precisa ficar sabendo. Você não precisa apontar para o céu. Não com a mão. Você tem que apontar na sua mente, no seu coração, falando com Deus. Então, que nós possamos oferecer, né? Isso é o chamado. Não oferecer ao mal, mas ofereçam seu corpo como instrumento para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado, para que Deus seja honrado, para que Deus seja reconhecido. Para que Deus seja reconhecido é uma palavra, é uma expressão interessante. Porque, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Irmãos, como é que Deus é glorificado quando eu bebo água? Né? Porque eu faço isso normalmente, naturalmente, num dia de calor, né? Ou quando a boca fica seca, a garganta fica seca. E eu poder perceber, puxa, como Deus é maravilhoso. O meu corpo precisa de água. Eu tenho sede. Se eu não beber água, eu vou ter problema nos rins, eu vou ter problema de secura de pele, de cabelo, vai cair, sei lá, vai ter um monte de problemas. Benjamin. É com você também. Tô brincando porque ele não gosta de beber água. Mas reconhecer que, puxa vida, o meu corpo precisa e Deus me deu. E Deus me deu isso supre. É algo tão simples e não falta até hoje. Senhor, obrigado por essa água. Essa água alivia o meu corpo, supre o meu corpo, nutre o meu corpo. Eu reconheci que vem dele.
Eu reconheci que eu preciso dele. Sem essa água aqui eu estou perdido, eu morro. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda. Então mostra a nossa dependência. Reconhece Deus. Deus é glorificado. Eu não preciso dizer, estou bebendo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu tenho que reconhecer que é para a glória de Deus. Eu tenho que reconhecer que é para Ele, é dele, veio dele e tudo mais. O pecado não é mais seu Senhor. Ofereçam-se como instrumento. O pecado não é mais o seu Senhor. A gente esquece. Mas Ele não é mais o dono da sua vida que te mandava e você tinha que obedecer. Pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Ele vai falar um pouco mais sobre a lei, mas é interessante ele citar essa ideia, né? Porque nós vimos lá no começo, né? A lei mostra o quanto nós somos pecadores. E muitos judeus estavam tentando viver pela lei, pela obediência a ela, para dizer, olha Deus, como eu tô bom já, tô salvo porque a gente cumpre direitinho. Só que a lei só mostrava mais o pecado. Foi o que ele falou ali no capítulo 5. A lei serviu para mostrar o tamanho do nosso pecado, que a gente não consegue. Então ele diz, o pecado não é mais seu Senhor, vocês não vivem mais sob a lei, vocês não estão mostrando as suas habilidades de não cumprir a lei, mas vocês estão sob a graça de Deus. Né? Que é a graça de Deus. Tudo isso que nós vimos aqui. A bondade de Deus. Né? Essa disposição de Deus de vir na nossa direção. Então, se eu posso resumir esse trechinho aí, eu diria o seguinte, que a nossa decisão nos leva a dizer não ao pecado. Então, se nós somos unidos com Cristo, se nós somos libertos do pecado, isto é, não tem mais a escravidão, agora tem uma decisão entre nós e a obediência. Né? Existe a possibilidade de eu saber, isso ofende a Deus, farei ou não? Isso desonra ao Senhor, vou continuar nisso ou não? Eu estou falando como Paulo, tá bom, irmãos? Eu sei que na prática é muito mais complicado, porque você está vivendo, de repente você, poxa, já fiz de novo, né? Senhor, de novo eu pequei contra o Senhor, de novo eu fiz isso, de novo eu fui atrás disso, de novo eu pensei isso, de novo eu desconfiei, sei lá, qualquer coisa. Né? Ele é muito rápido. Então, mas é parte da nossa decisão. E a nossa decisão para dizer não ao pecado, então vai incluir a gente tomar algumas atitudes para que a gente não pegue assim, seja pego tão de surpresa quando aqueles pecados mais comuns vierem. Você já sabe que tem alguns pecados comuns, então já começa a perceber onde ele começa. Ele não começa no final, ele começa em alguma coisa muito sutil. Então começa a perceber aonde. Né? E coloca algumas barreiras pessoais aí. Isso é lutar contra o pecado. Né? Então a nossa decisão nos leva a dizer não ao pecado, porque ele chamou a gente a não deixar que reine sobre nós, sobre o nosso corpo. Só para finalizar, eu vou resumir aqui o que foi desafiador para mim, o que eu aprendi nesse texto, tá bom? Nesses 14 versículos aí. Primeiro, a base da minha luta contra o pecado é o relacionamento que eu tenho com Cristo. Irmãos, a minha unidade com Cristo é o meu relacionamento com Ele. Então, o que eu entendo de Cristo, o que eu conheço de Cristo, como eu me aproximo dele, o quanto eu o amo, vai me ajudar a lutar contra o pecado. A base da minha luta contra o pecado é o meu relacionamento com Cristo. Então, as primeiras coisas que a gente vê ali, a primeira coisa, eu creio nele e no que ele fez por mim, sem merecer a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o primeiro passo, ele me colocou ali. Não fui eu que fiz isso. Né? Ele morreu por mim, ele veio na minha direção. Então, a base, o meu relacionamento começou ali, quando eu fui salvo e eu criei nele, né? E eu fui liberto do pecado. Então eu fui salvo, fui batizado pelo Espírito Santo, fui unido a Cristo. Tenho o Espírito Santo hoje, que é o selo da promessa. Né? No caso daqueles irmãos que já foram batizados, o batismo com água representa isso. Essa identidade, esse meu relacionamento com Cristo. Segunda coisa, irmãos, então a primeira é o meu relacionamento. A segunda coisa é que dizer não ao pecado é possível. É possível. Dizer não ao pecado é possível. Acredite nisso. É o que a palavra de Deus diz.
É possível dizer não ao pecado, porque nós não somos mais obrigados a obedecer esses desejos pecaminosos, nós não somos mais escravos do pecado. Tá? Então, a liberdade para não fazer o que quer, mas para dizer não, aquilo que eu acabei de falar. Nós somos livres, livres para poder dizer não, eu não quero fazer isso. Eu quero... É uma luta, né? Porque assim, eu quero fazer isso, Paulo vai falar isso no capítulo 7. Eu quero fazer isso, mas eu sei que eu não devo fazer isso. Então, é a luta para dizer, não, não é o que eu devo fazer. Essa é a liberdade que nós temos, né? Então, é possível. É uma luta? Sim, é possível. E terceiro, é possível não lutar contra o pecado. Tá? É possível também não lutar contra o pecado. Não é aceitável para o cristão, já que é uma nova vida. E Deus provavelmente chamará a atenção dele em vários momentos, mas é possível. Tanto é possível que você pode olhar para a sua própria vida e perceber o quanto de pecado que você decidiu fazer. Ou decidiu não lutar contra. Decidiu que não é, deixa para lá por enquanto. É possível? É possível. Né? Mas não é aceitável. Então, tem várias coisas. Às vezes não dá atenção para um pecado, né? Ou às vezes pecar intencionalmente mesmo. Eu quero fazer isso, eu sei que está errado, mas eu quero. Tá? Então, existe, né? Infelizmente. Por isso que Paulo diz, não deixe reinar no seu corpo, na sua vida, essa disposição. Ok? Para a semana, só para a gente finalizar aqui, eu quero desafiar-nos, né? Desafiar você e a mim, a gente pensar no que é o pecado. Pensar o que é o pecado. Refletir um pouquinho sobre o que é o pecado. E eu coloquei ali, né, entre colchetes, o pecado é uma ofensa. Então eu preciso pensar um pouquinho. É uma ofensa de quem contra quem? Como que isso funciona? Então pensar, reflete um pouco, medita um pouco sobre o que é o pecado. Tá? E aí, a segunda coisa que eu vou te convidar a fazer é um exercício de confessar pecado todo dia. Talvez você já faça. Muito bem. Talvez você não faça. Então o desafio é confessar pecado todo dia, né, ao Senhor. Chegar diante do Senhor, reconhecer os seus pecados, é reconhecer diante dele, Senhor, eu sei que isso é pecado, eu sei que eu fiz, me perdoa, eu não quero fazer mais, mas me perdoa. Eu sei que ofende o Senhor. Né? Terceiro, criar instrumentos de fuga do pecado, como eu falei agora há pouco, né? Algumas das coisas que a gente já pratica, a gente já sabe que é comum na nossa vida, então eu preciso criar alguns instrumentos de fuga, eu tenho que colocar, né, proteções ali, evitar colocar bilhete, colocar lembretes, evitar tal lugar, evitar tal coisa, fugir. Né? E por último, é uma expressão de louvor. É você reconhecer que ainda assim, Deus é misericordioso. Deus é tão bom e tem misericórdia de nós e nos perdoa. E diz, venham, confessem a mim os seus pecados. E eu vou purificar vocês. E vivam nessa dependência, né? De se aproximar do Senhor. Vamos orar?